Saudações. Pessoal, o que acontece? A nossa dinâmica de aula vai ser a mesma da outra semana. Peço desculpas em relação à resolução da câmera, a imagem está um pouco embaçada, mas o nosso foco, a nossa prioridade é os conteúdos, não essa questão relativa à imagem. Galera, o que acontece? A gente falou na última aula sobre a Idade Média. Assistiu material em vídeo sobre os francos, sobre o reino de Carlos Magno e o poder que a igreja tinha sobre esses territórios. E usando ainda o nosso clima de despedida nessas aulas, vamos fazer uma correção rápida da atividade e eu darei direcionamento para o que vocês vão fazer em off. O que vocês vão fazer? Eu vou pedir para que você assista um material em vídeo bem interessante sobre o tema As Cruzadas. E aí tem 4 questõezinhas para que vocês respondam no caderno e enviem para mim no privado. O que acontece é que, além de fazer a correção aqui de forma rapidinha, eu vou estar direcionando no livro onde é que está o assunto que a gente vai começar a falar, quer dizer, as cruzadas. E foram 4 atividades na última aula, 4 questões, e eu vou estar falando rapidinho sobre elas. Primeiro item, quem foi Clovis? Clovis foi rei da Frânquia, foi rei dos francos. Quando Clovis se converte ao catolicismo, você vai ter a igreja ascendendo a um patamar de poder inimaginável. A Frânquia, o reino de Clovis, era poderosíssimo. Ele tinha vasta extensão territorial. E a igreja se apropria desse poder para si, e com o rei convertido, ela pode estruturar-se hierarquicamente e estabelecer um controle, um domínio sobre a Europa Ocidental. O que acontece é que, após e entendendo a resposta, Clovis foi rei dos francos, convertido ao cristianismo, ele abraça a religião católica e meio que vai ser a porta de entrada para o catolicismo naqueles territórios antes bárbaros. E aí a questão seguinte, ela pergunta quais foram os feitos de Carlos Magno. Carlos Magno, filho de Pepino Breve, vocês viram isso no material, ele, ao adotar para si o catolicismo, ele não adota simplesmente a religião, mas ele começa a degladiar, a lutar contra outros povos em nome dela. Ele domina vastos territórios em nome da igreja e faz ser nomeado como Papa o protetor da Santa Igreja. Mas uma outra questão interessante é que Carlos Magno ele vai ser coroado, imperador do Sacro Império. E o Império Carolígio, que vai durar apenas 14 anos, ele tem diversos destaques, não apenas em relação à guerra. Vai ter destaque no campo cultural, no campo intelectual, no campo científico. Carlos Magno foi um imperador que trouxe as universidades, que trouxe o conhecimento, que trouxe a produção de literatura para o seu reinado. Ele era uma luz no meio daquele contexto. Só que o que ocorre? Quando falamos de dinastias, falamos de monarquias ou de ditaduras, falamos de governo que são hereditários em sua principal natureza. Carlos Magno deixa para seus descendentes, seus netos, as suas terras, os seus reinos, quando ele morre, e o reino será dividido e nunca mais reestrutura aquele mesmo patamar de poder, aquela união de toda a Europa sob uma única bandeira. Nunca mais, até os dias de hoje. E aí a próxima pergunta era qual o papel da igreja no Império Carolíngio? O papel da igreja era interessantíssimo, porque ela não só era a estrutura de poder dominante, a estrutura de poder vigente na época, como ela era também a estrutura moral, era a estrutura organizacional. É tanto que quando a gente fala do fim do Império Carolíngio, o império dele caiu, mas a estrutura hierárquica montada pela igreja e o controle territorial das terras agora cristãs, mas que antes eram bárbaras, não se some no decorrer do tempo. E a estrutura, a figura do feudalismo, a figura dessa organização administrativa rural, que tinha a igreja como centro e como referência, não morre. Pelo contrário, se torna cada vez mais forte. E aí a próxima pergunta diz, o que ocorreu na Europa com a morte de Carlos Magno? Bem, os territórios se desagregaram, se separaram. O grande Império Carolígio vai dar origem a dinastias menores, vai dar origem a reinos como a Alemanha, futuramente chamada de Alemanha, o reino da França, o reino dos francos, e esses vários reinos que nascem, essas várias porções territoriais vão guerrear entre si. Então, quando a gente for falar da Guerra dos 30 anos, a Guerra dos 100 anos, a Guerra das Duas Rosas, diversos conflitos que se abateram na Europa medieval, tem relação com essa desagregação de poder e essa luta entre governos que queriam reunificar um território sobre uma mão única. Mas partiu, vamos para o livro didático, vamos ver onde é que se situa as tais das cruzadas, para que a gente possa
direcionar o nosso entendimento, direcionar a nossa aula, que vai ser complementada com material em vídeo. O vídeo é em torno de uns 14, 15 minutos, então eu não vou reproduzir ele aqui dentro da chamada do Meet, que embora também está sendo transmitida pelo YouTube, mas eu vou direcionar o link para que vocês assistam. Assistam o material em vídeo, façam a atividade. É essa a nossa tarefa para o dia de hoje. Vamos olhar aqui no livro qual é o próximo assunto que a gente começa a falar para que a gente se situe. O assunto é esse aqui: os cristãos e as cruzadas. O que acontece? Os árabes, muçulmanos, tema da próxima discussão, do próximo capítulo, o capítulo 8 vai falar sobre os árabes, eles dominavam a Terra Santa, dominavam Jerusalém. Uma curiosidade, os turcos muçulmanos dominavam Jerusalém. Jerusalém, ela é a cidade sagrada para as 3 grandes religiões ocidentais. Ela é sagrada para o cristianismo, ela é sagrada para o judaísmo, ela é sagrada para o islamismo. Então, restituir a unidade cristã, tomar de volta a Terra Santa, tomar de volta as terras pertencentes à cristandade, era algo que os papas almejavam. Vale lembrar que a Igreja Católica, na época, era dividida em 2. Tu tem no teu livro dizendo que em 1054 houve o chamado Cisma do Oriente. Hoje, temos 2 igrejas católicas, uma no Oriente e uma no Ocidente. No Oriente, nós temos o Patriarca de Constantinopla. No Ocidente, nós temos o Papa, atualmente o Papa Francisco. Então, após o cisma do Oriente, após a separação da Igreja, nós vamos ter um traço marcante da cristandade, que vai ser essa dualidade. 2 visões, 2 versões. Mas o que nós vamos discutir é o que foram e o que objetivaram as cruzadas. Então, ele vai estar trazendo esse texto assim: obter terras para os nobres europeus, muitos deles prejudicados pelas pelas regras de sucessão na propriedade feudal, segundo o direito de propriedade. A herança de um domínio era garantia pelo filho mais velho. O que acontece? Nós tínhamos uma nobreza sem terras, sem recursos e sem poder. As terras ficavam para o filho mais velho e os mais jovens não tinham direito a nada. Os pobres cristãos almejavam o céu e viviam numa situação tremendamente ruim. Então, quando a igreja chega para o nobre e promete terras, chega para o pobre e promete o céu, chega para os comerciantes e prometem novas rotas comerciais, isso é atrativo. E todos os setores, todos os grupos dos mais diferenciados vão pegar em armas e vão ao Oriente. Eram as cruzadas, encabeçadas pela própria igreja para matar os infiéis e tomar de volta a Terra Santa. As cruzadas foram várias, e o teu livro de história vai trazer na página 152, falando sobre as cruzadas. A primeira cruzada de 1096, a segunda cruzada de 1147, a terceira cruzada de 1189, a quarta cruzada de 1202, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava cruzada. Não precisa dizer que houve cruzadas bizarras que sequer chegaram na direção de Jerusalém. Houve cruzadas que, na verdade, foram até o Egito e não para a Terra Santa. Houve cruzadas que foram cristãos contra cristãos. Você lembra que eu disse que tinha uma igreja do Oriente e uma do Ocidente? E aí, houve a cruzada das crianças. Os resultados das cruzadas estão aqui, mas também são discutidos no material em vídeo. As cruzadas, elas levaram a uma desagregação daquela Europa que era fechada em torno de si mesma. Agora a Europa se abre para o Oriente, novas rotas, novos territórios, novas conquistas, novas trocas, não só comerciais, mas intelectuais, políticas, sociais e humanas. Então, essa era a nova cristandade nascida das cruzadas. Mas é interessante a gente ver um pouco essa discussão de maneira ilustrada. Então, eu encerro aqui essa discussão a partir desse material e vamos para o material em vídeo. Vamos entender as cruzadas a partir de uma outra perspectiva, a partir de uma outra observação. O material em vídeo que vai ser repassado para vocês sobre as cruzadas vai estar no link aqui, também na descrição aqui no canto, e eu vou deixar no grupo da sala. Temos material sobre as cruzadas e a atividade relativa a esse assunto.